Iniciando mais um podcast. Hoje, o meu convidado é o pré-candidato a vereador na cidade de Itajaí, Gabriel Zanon. Mas antes de começar, vamos anunciar nossa página do Facebook, e o link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube. E também meus perfis pessoais do Twitter e do Instagram também estão na descrição. Agora, Gabriel, se apresente um pouco aí para os nossos ouvintes saberem melhor quem é o nosso convidado de hoje. Boa tarde. Fala André, tudo bem? Prazer estar aqui. Eu tenho 18 anos, sou um jovem ativista político, sou aqui de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, cidade de Itajaí. É uma cidade grande, para o tamanho de Santa Catarina, né? Uma cidade pujante economicamente. E eu faço parte do MBL aqui em Santa Catarina. Eu sou porta-voz do Estado também, juntamente com o Felipe Barcelos, que tu entrevistou esses dias. E e tenho atuado politicamente desde os meus 16 anos, quando eu vi que a gente tinha que se envolver mais ativamente na política. E é ali que eu descobri que a política era minha vocação. Então eu comecei a me envolver desde ali, desde o período do terceirão do colégio, do ensino médio. E hoje eu estou no quarto período da faculdade de Direito. É isso, basicamente. Tá certo. Agora vamos começar, né, a entrevista de fato, as perguntas. Então, como você analisa a situação política na cidade de Itajaí? Olha, não é muito diferente do que é em outras cidades. Tu que é de São Paulo sabe que uma Câmara de Vereadores, às vezes, ela acaba sendo dominada pelo Executivo, né? Porque os vereadores eles não são eleitos de forma independente, não são eleitos pelas pautas que eles defendem em si, porque eles entregaram alguma obra, fizeram algum favor, conseguiram comprar algum voto, e isso que prejudica a nossa política, né? Porque ao invés da gente eleger representantes que são comprometidos com ideias, com pautas, com valores, com compromissos, o povo acaba elegendo gente que dá troca de favores, que compra voto, que faz todo esse tipo de situação, o que não eleva o nível do debate. Pelo contrário, ele fica reduzido à indicação de cargos para o executivo. E essa indicação de cargos para o executivo tira toda a autonomia que os vereadores têm, que os parlamentares têm, de fiscalizar o executivo, ou seja, de exercer o papel de um vereador, que é fiscalizar e legislar. Só que mais importante do que legislar, ou seja, de criar novas leis, é o parlamentar fiscalizar como é usado esse dinheiro pelo executivo. E muitas vezes isso não acaba ocorrendo aqui em Itajaí. São os vereadores que ficam à mercê do que o Poder Executivo manda. Então, se o Poder Executivo manda um projeto para aumentar imposto, para aumentar ISS, para aumentar IPTU, eles vão lá e votam a favor. Depois dizem que estão atuando em favor do povo. Basicamente é isso. Então, assim, eu vejo que precisa ter essa melhora, precisamos eleger representantes comprometidos com pautas e não com politicagem. Bom, e como você avalia a gestão do atual prefeito de Itajaí, Volney Morastoni? Eu sou oposição à atual gestão, acho que teve muitas falhas, muitos erros de gestão. Ele não realmente não inovou, não está elevando Itajaí no potencial que ela pode ter. É um potencial. Nós temos aqui um porto, né, um porto muito desenvolvido que representa quase 80% da economia da cidade. Nós temos um PIB bilionário, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. É uma cidade muito rica para o tamanho que tem, uma cidade que tem muita pujança econômica, muito dinheiro, mas que precisa ser melhor administrada. Para te ter uma ideia, o prefeito pegou um empréstimo em 2018 em dólar, né? Ele pegou um empréstimo em dólar de mais de 300 milhões de reais. Foram 68 milhões de dólares na época. E isso com o dólar a 3 e pouco. Agora o dólar está quanto? Já passou de 5 reais. Então é aí que se cria essas dificuldades, esses erros de gestão. E quem paga a conta é sempre o cidadão, né? É através dos impostos. Então por isso que é muito complicado a gestão do atual prefeito. Porque ele mandou para a Câmara aumento de imposto, ou seja, penalizando o pessoal mais pobre, mandou para a Câmara aumento de ISS,
não fez uma reforma administrativa que precisava fazer, ou seja, não reduziu o número de cargos comissionados consideravelmente. Isso acaba sendo uma boquinha de emprego lá, uma boquinha de indicação política. E enquanto isso, a cidade poderia ter se desenvolvido mais, sabe, André? Apesar de que já é uma cidade muito bem desenvolvida, né? E, na sua visão, quais são os principais problemas da cidade? Olha, Itajaí enfrenta problemas graves de transporte coletivo. Itajaí enfrenta esses problemas de transporte coletivo porque a empresa antiga que estava fazendo esse serviço, ela teve que pedir um reequilíbrio financeiro, só que ela tinha 64 ônibus, ela tinha bastantes linhas de... Bastante não, mas era razoável o número de linhas que atendia a população. Isso dava uma margem legal para atender a população no quesito de transporte público. E a atual empresa, que está agora, ela pediu o mesmo tanto de reequilíbrio financeiro, ou seja, de subsídio, que o prefeito não concedeu para outra, agora ela consegue receber mais, entregando menos resultado. Ela entrega 33 ônibus, menos linhas do que tinha a outra empresa, né? E isso num custo bem mais alto. Ou seja, imagina que tu tem uma empresa, tu começa a vender para o governo, e a tua empresa começa a dar problema. Aí tu chega assim para o governo, me paga um pouco aí, me reequilibra financeiramente minha empresa, porque eu tô quebrando e não vou mais conseguir te atender. Aí tu, que é o governo, tu vai lá e paga o prejuízo dessa empresa. Olha, o objetivo de se contratar uma empresa é tu ser bem atendido e num custo barato. Se tu estás pagando o prejuízo da empresa, quer dizer que tu não está pagando pela eficiência da empresa, estás premiando a incompetência. E aí pode rolar desvio de dinheiro por trás, né? O que a gente não sabe, o que a gente não tem como saber e não tem como alegar. Mas isso pode estar acontecendo, porque é muito suspeita a forma como é gerido o transporte coletivo aqui na nossa cidade. Isso eu estou falando só no aspecto jurídico da coisa, né? Mas há o aspecto da mobilidade urbana também. Uma cidade que vem crescendo como Itajaí, já tem uma frota de mais de 160 mil carros para 160 mil adultos na cidade, né? É realmente uma cidade que precisa de um transporte público integrado com as outras cidades também. Aqui nós temos cidades vizinhas como Balneário Camboriú, nós temos cidades vizinhas próximas, como Florianópolis. Então, toda essa região da ANFRE, que se fala, né, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí Sul, ela precisava de um transporte interligado, que atendesse a toda a comunidade. Porque, tu que é de São Paulo, eu vou te explicar isso. Itajaí é uma cidade, aqui no litoral de Santa Catarina, é uma cidade como se fosse uma metrópole mesmo, uma região metropolitana em que Itajaí é a sede dessa região. Então, as políticas públicas, elas deveriam ser pensadas regionalmente. Aliás, não deveria nem ter essas cidades próximas a Itajaí, deveria ser tudo junto a Itajaí. Né? Essa é a grande questão, porque cria-se também novos aparatos burocráticos, administrativos, e que acaba prejudicando, criando mais, mais, mais burocracia, mas uma burocracia não é a palavra, mais estrutura governamental. Isso quem paga é o povo, né? E agora, falando mais sobre as eleições para a prefeitura de Itajaí esse ano. Você apoia alguém para a prefeitura? Algum candidato a prefeito? Eu apoio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos o governo atual, né? Esse governo atual do prefeito Wanner Marciano, eu sou oposição, já te falei isso. Só que Itajaí, como ela é uma cidade com menos de 200 mil eleitores, ela tem 220 mil de população, mas tem menos de 200 mil eleitores, e constitucionalmente isso não gera um segundo turno, certo? Ou seja, a eleição se define no primeiro turno. Então, uma eleição que só tem um turno, para tirar o prefeito atual é muito difícil, muito difícil. E para que isso aconteça, a oposição precisa se unir. Ou seja, ela não pode lançar 2, 3, 4 candidatos contra o prefeito. Ela tem que lançar no máximo um ou dois. Porque dois é loteria e um aí sim dá para ganhar do atual prefeito, porque a rejeição dele é muito grande. E ainda não se definiram, por incrível que pareça,
os candidatos de oposição. Ainda há uma discussão muito grande em quem vai ser o nome, em quem que... Porque assim, ó, todos do grupo de oposição querem ser o cabeça de chapa, ou seja, querem ser o candidato a prefeito. Todos falam que estão unidos, mas ninguém larga a mão de ser candidato a prefeito, entende? Então isso gera uma confusão muito grande na hora de disputar na hora de fazer a disputa contra o prefeito atual, né? Quem está na máquina já está com a estrutura montada. Isso, para bater, isso é muito difícil. E agora, indo mais para a discussão no âmbito estadual, como você avalia a gestão do atual governador de Santa Catarina, Carlos Moisés? Eu avalio. Cara, o governador é uma decepção, né? Uma decepção. Eu não sei se tu acompanhou o caso dos respiradores fantasmas. Chegou a repercutir isso por aí, em São Paulo? Em São Paulo, não chegou, acho que não chegou muita coisa, não. Pelo menos eu não estou sabendo. O caso dos respiradores fantasmas é que, cara, o Moisés ele foi um desastre de gestão nessa pandemia. Não digo em relação ao combate ao coronavírus, mas em relação às contratações que foram feitas, né? Sabe que contratação em época de pandemia é aprovado o estado de calamidade pública pode ser feita sem licitação, correto? E, Sim. e essas contratações elas foram feitas, então contratou 33 milhões de reais em respiradores para Santa Catarina e isso é tal fraude. Buscaram respiradores da China. Aí o empresário denunciou que ia ter propina de 3 milhões. Ou seja, gerou todo um rolo, uma corrupção, né, nesse governo que é novo, um governo que é de um cara que não é da política, né? Aí fica complicado, né, André? Então eu não tenho boas palavras para o governador. Até hoje aqui eu tô postando aqui no meu Facebook que o impeachment dele começou a tramitar na Leste e já teve parecer favorável da Procuradoria da Leste para essa tramitação do pedido. Então, foi aberto o processo de impeachment em relação ao governador. Então, a situação dele não é boa politicamente também. Não sabe. Então, já que você falou do governador aí, vamos para o presidente da República. Como você avalia o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro? Deixou muito a desejar também, assim como o Moisés. O Bolsonaro, assim, se tu vê o que ele prometeu na campanha, o que ele tem cumprido, poxa, chega a ser cômico, né? O que poderia ter sido entregue e o que está sendo entregue. A passe do Paulo Guedes é um exemplo disso. É um exemplo daquilo que está sendo inoperante no governo Bolsonaro. E no quesito combate à corrupção também, o governo não avançou. Pelo contrário, retrocedeu. Ainda a gente teve legislações que favoreceram a corrupção, em vez de endurecer as penas para a pena para corrupção, endurecer o processo penal. Não, isso se tornou mais brando, mais suscetível a escândalos de corrupção. No caso do juiz de garantias, a própria troca do comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro, após a saída do ministro Moro, ela demonstra esse tipo de situação, ou seja, o Bolsonaro mudando o aparato da justiça brasileira, mudando o aparato jurídico, mudando a estrutura da Polícia Federal para favorecer o filho que está envolvido em esquema de rachadinha e que saco miliciano. Então, realmente, o governo do Bolsonaro não tem me agradado. Claro, eu acho que, assim, preferível ele do que a esquerda. Né? E agora vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. Agora vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Como você analisa e avalia o combate ao coronavírus feito pelo o prefeito de Itajaí, o governador de Santa Catarina e o presidente da República? Cara, olha só, sabes que Itajaí é a primeira cidade que está distribuindo ivermectina para a população, né? Você sabias dessa? Eu vi, chegou uma notícia aqui
no Facebook. Eu Pois cheguei a é, ver. olha que loucura. A ivermectina ela não tem comprovação científica de que é eficaz no combate ao coronavírus. Então, assim, faz sentido gastar 11 milhões de reais com um remédio que não tem comprovação científica no combate ao coronavírus? Bom, no mínimo o pessoal vai sair sem vermes, né? Mas não sei se é um bom uso, não sei não, acho que não é um bom uso dos recursos públicos, certo? Acho que esse dinheiro tinha que ser usado de uma forma mais inteligente, mais pensada. Mas, assim, politicamente, vamos falar do aspecto político agora. É uma estratégia inteligente do prefeito Itajaí, porque toda a população ficou favorável a isso. A população, às vezes, ela gosta daquele a figura do paizão, daquele que protege. Então, nesse caso, o prefeito dá remédio, a população se sente acolhida, entende? Mas eu acho que é um erro de gestão. Eu acho. E agora Opa, sobre o governador e o presidente. o governador e o presidente? Sim, sobre o combate ao coronavírus feito pelo governador e o presidente da República. Você já falou do prefeito, agora do governador e do Aham. presidente. Não, então, o Moisés deixou muito a desejar. Teve escândalo de corrupção no governo dele relacionado ao combate ao coronavírus. Ele foi um governador que teve coragem para impor as medidas de isolamento, mas depois ele se perdeu por causa dessas questões de corrupção, né? Ele perde o crédito com a população. Acho que no momento que ele aparece em festa sem máscara, isso tudo vai prejudicando a imagem dele. E o Bolsonaro foi um cara que não levou muito a sério essa pandemia desde o início. Hoje até tá ficando mais quietinho, mas ele foi um cara que, pelo contrário, prejudicou o combate à pandemia. A gente não tem ministro da saúde, né? Basta mencionar isso. O Mandetta, ele era um ministro sério, que passava tranquilidade, passava segurança e estava fazendo o trabalho dele com as informações que ele tinha na medida do possível. Então aí já vemos a situação do governo federal nessa pandemia. Nós não temos nem ministro da saúde, nós não temos um médico ministro da saúde, então fica realmente complicado, né? Então chegamos ao final de mais uma entrevista. Hoje foi mais curto, pois teremos novidades no nosso podcast, que teremos agora, o podcast será uma vez por semana, mas será ao vivo no Facebook da página, e também teremos vídeos diários, né? Vários vídeos semanais, não sendo muito entrevista, mas sendo sobre notícias e tal. Mas agora, antes de acabar, gostaria de dizer algo, Gabriel? Não, eu queria agradecer a participação, parabéns pela tua iniciativa e continua assim que tu vai longe. Parabéns. Muito obrigado. Então é isso. É, segunda vai começar esses novos formatos aqui no podcast, no canal, né, no YouTube. Teremos na live teremos imagem, né? Será ao vivo no Facebook, ao vivo com imagem, e no Facebook também, em semanal, no vídeos aqui no canal e no podcast, que eu trago com formato de áudio e posto aí no Spotify, caso você esteja vendo pelo Spotify. Mas é isso então, muito obrigado e tchau.